Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Nossa leitura hoje está em Lucas 3. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes Antipas governava Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, e Lissânias governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que haviam cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli,
Eli era filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Melque, Melque era filho de Janai, Janai era filho de José, José era filho de Matatias, e Matatias era filho de Amós, Amós era filho de Naum, Naum era filho de Esli, Esli era filho de Nagai, Nagai era filho de Maate, Maate era filho de Matatias, e Matatias era filho de Semei, Semei era filho de Joseque, e Joseque era filho de Jodá, Jodá era filho de Joanã, e Joanã era filho de Ressa, Ressa era filho de Zorobabel, Zorobabel era filho de Salatiel, Salatiel era filho de Neri, Neri era filho de Melque, Melque era filho de Adi, Adi era filho de Cossã, Cossã era filho de Elmadã, Elmadã era filho de Er era filho de Josué, Josué era filho de Eliezer, Eliezer era filho de Jorim, Jorim era filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Simeão, Simeão era filho de Judá, e Judá era filho de José. José era filho de Jonã, Jonã era filho de Eliaquim, Eliaquim era filho de Meleá, Meleá era filho de Mená, Mená era filho de Matatá, Matatá era filho de Natã, Natã era filho de Davi, Davi era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, Obed era filho de Boaz, Boaz era filho de Salmão, Salmão era filho de Nazon, Nazon era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admim, Admim era filho de Arni, Arni era filho de Esrom, Esrom era filho de Berés, Berés era filho de Judá, Judá era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaque, Isaque era filho de Abraão, Abraão era filho de Terã, Terã era filho de Naor, Naor era filho de Serug, Serug era filho de Ragaú, e Ragaú era filho de Faleque, Faleque era filho de Eber, Eber era filho de Salá, Salá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem, Sem era filho de Noé, Noé era filho de Lameque, Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Malalael, Malalael era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Neste capítulo, observamos Lucas contextualizando em detalhe o tempo que se inicia o ministério de Jesus. João Batista estava batizando e pregando arrependimento. O evangelho começa sempre com arrependimento. Hoje, essa palavra é confundida com remorso ou comoção, mas é bom lembrar que trata-se de metanoia, que significa mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. O arrependimento que João pregava, assim como Jesus, é a transformação da mente, a mudança de direção e a substituição do propósito. Por isso, João Batista diz que deve se apresentar frutos de arrependimento, frutos que demonstrem que realmente a mente foi transformada, que a direção foi mudada e o propósito foi restabelecido. É relativamente fácil perceber se realmente nos arrependemos de verdade. Talvez seja difícil observar o outro, mas acredito que podemos ver se nós realmente nos arrependemos. Basta eu verificar se o alvo da minha vida agora é Cristo. Se o alvo da minha vida é a carreira, ter filhos, casar, estudar, ter dinheiro ou qualquer outra coisa, boa ou má, então eu ainda não vivi a metanoia.
porque o soldado romano extorquia e fazia falsas acusações? Porque o alvo de sua vida era o dinheiro ou a carreira, e por isso ele estava disposto a fazer de tudo por isso. A mesma coisa acontecia com os cobradores de impostos, que eram corruptos, e com a multidão, que não sabia dividir e repartir seus bens. O Evangelho é uma convocação a mudar de propósito. Se meu propósito é alcançar Cristo, o Filho amado em quem o Pai tem grande alegria, minhas ações e escolhas demonstrarão que também quero, assim como Jesus, agradar e fazer tudo o que agrada o Pai, e não mais a minha própria carne, nem a minha própria vontade. Daí a corrupção, a ganância, o egoísmo, a mentira, o ganho fácil não serão mais uma opção, pois a minha mente e o meu propósito agora é outro, é Cristo. Jesus é o Filho amado em quem o Pai tem grande prazer. Esse é o meu propósito. Esse é o seu propósito. Essa agora é a sua mentalidade. Você já vive verdadeiramente a metanoia, o arrependimento? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.